O tema desta aula é dedicado ao sistema respiratório. O meu nome é Ricardo Veiga, sou interno de Anatomia Patológica e deixo-vos aqui o meu contacto para o caso de necessitarem de alguma dúvida ou esclarecimento adicionais. Inicialmente nesta aula, antes de abordarmos a estrutura anatómica microscópica e algumas das funções desempenhadas pelos elementos do sistema respiratório nos variados segmentos, importa mencionar alguns aspectos introdutórios importantes que facilitam a compreensão de toda a aula. Como será, de certo, já do vosso conhecimento, o sistema respiratório desempenha várias funções, algumas já por vocês sabidas, certamente, como por exemplo a condução e filtração do ar, designadamente de pequenas impurezas presentes na atmosfera, a realização, obviamente, das trocas gasosas e passagem de oxigênio do interior dos alvéolos pulmonares para os glóbulos vermelhos e do dióxido de carbono em sentido contrário, e obviamente também do olfato, mas também funções como a fala, por exemplo, como não seria se calhar tão intuitivo percebermos, mas que obviamente também é uma das funções do sistema respiratório, e também funções endócrinas e imunes. Como é óbvio, nem todas as porções do sistema respiratório que vamos aqui falar estão envolvidas em todos estes processos, obviamente. A questão do olfato fica, obviamente, cingida à cavidade nasal, por exemplo, e, portanto, do ponto de vista mais genérico, podemos dividir todos os elementos que compõem o sistema respiratório em duas porções. Uma porção de condução, uma porção condutora do ar, e uma porção respiratória. Como o próprio nome indica, a porção de condução são todas as estruturas envolvidas na passagem do ar desde o exterior do nosso organismo até à porção respiratória, e depois a porção respiratória é exatamente já a localização anatómica, onde são dadas as trocas gasosas e, portanto, a passagem, a difusão do oxigênio dos alvéolos pulmonares para o sangue e a eliminação do dióxido de carbono do sangue para os alvéolos pulmonares. Obviamente, a porção condutora do sistema respiratório é também responsável pela condução do ar expirado e não só do ar inspirado, como é óbvio. Todo o ar que nós inspiramos na porção condutora não é meramente conduzido de forma inerte e inalterada até à porção respiratória do sistema respiratório. Ele tem de sofrer um processo de acondicionamento que normalmente passa por uma umidificação, um revestimento de toda a mucosa por secreções mucosas e serosas, e todo este acondicionamento vai permitir não só a retenção de partículas respiratórias que sejam lesivas para os epitélios de superfície, para as mucosas, mas também permitir a eliminação constante de detritos, resíduos e micro-organismos que tenham ficado retidos na nossa via aérea, bem como a prevenção da desidratação epitelial, porque, como calcularão, a presença de ar frio em constante movimento sobre uma mucosa condiciona a sua extrema desidratação e dano consequente. E, portanto, este acondicionamento do ar por intermédio da produção e constante renovação de secreções mucosas e serosas e sua mobilização, acaba por ser também muito importante, não só para a condução do próprio ar, mas também para a proteção da via aérea a nível celular, que está, digamos que, exposta ao ar exterior, como sabem. Iniciamos então agora a abordagem ao sistema respiratório nos seus mais diversos constituintes. Começamos em seguida pelas cavidades nasais. Relativamente às cavidades nasais, elas dividem-se em três porções: um vestíbulo nasal, uma porção que é uma porção mais anterior, imediatamente a seguir às narinas, revestida por pele com folículos pilosos e glândulas sebáceas; uma porção superior, designada por região olfativa, cuja mucosa tem elementos solares especializados nessa função olfativa, que todos sabemos está presente na cavidade nasal e cujo detalhe microscópico vamos adiantar nos próximos slides; e os 2/3 inferiores, que constituem a chamada região respiratória, cujo epitélio de revestimento é de tipo respiratório,
tipo esse que acaba por ser o mais frequente e prevalente na pressão condutora do sistema respiratório e cujos detalhes microscópicos vamos ver também em seguida. Não esquecer que em comunicação com as cavidades nasais existem os seios perinasais, revestidos por um epitélio também ele de tipo respiratório e que acabam por também comunicar com esta área anatómica, fazendo assim parte desta porção do sistema respiratório. Essa região respiratória é revestida por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ou colunar ciliado, subjacente ao qual temos uma lâmina basal de tecido conjuntivo, essa própria lâmina basal assentando no periósteo e pericôndrio. Portanto, aqui o revestimento é extremamente fino e as porções ósseas e cartilagíneas do nariz estão muito próximas das superfícies separadas por uma espessura muito fina de tecido. Esse epitélio pseudoestratificado colunar ciliado ou cilíndrico ciliado é também conhecido como epitélio de tipo respiratório e vai estar presente ao longo de vários dos segmentos do sistema respiratório, com as devidas exceções que assinalarei durante a aula. Mas é preciso percebermos que sempre que estamos a falar de epitélio respiratório, estamos a falar de epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Na maior parte dos segmentos do sistema respiratório, esse epitélio de tipo respiratório tem ou é composto por estes 5 tipos solares que aqui vemos. Portanto, por um lado, as células ciliadas, colunares ou cilíndricas, são termos utilizados de forma sinónima. Estas células, estes cílios que permitem precisamente a eliminação de secreções, de resíduos, de micro-organismos, etc., de porções mais distantes do sistema respiratório. Há também células caliciformes responsáveis pela produção de muco, as chamadas células brush, que no fundo estão responsáveis pela recepção de estímulos sensitivos da mucosa e que vão depois fazer a comunicação com terminações nervosas que existem nessas regiões, terminações nervosas aferentes, no sentido em que são terminações nervosas que captam informação e recebem estímulos que depois transmitem a outros neurónios do sistema nervoso. Há também as células de Kulczycki, que são células conhecidas como função enteroendócrina, mas que pouco se sabe sobre elas, além da produção de algumas hormonas e substâncias de tipo neuroendócrino. E as células basais responsáveis pela renovação dos elementos solares deste epitélio. Subjacente a este epitélio, à lâmina basal, há uma rede vascular que constituída por vasos, por muitos vasos, digamos assim, e que tem como funções, sobretudo, o aquecimento do ar que é inspirado e que atravessa as cavidades nasais. Juntamente com o papel desempenhado pelos cornetos nasais, portanto, estruturas ósseas que causam a turbulência do fluxo do ar quando da inspiração, esta rede vascular contribui também para o aquecimento desse ar inspirado. Juntamente com glândulas mucinosas a nível da lâmina própria, vão complementar este processo de acondicionamento do ar. Portanto, já tínhamos visto o acondicionamento, entre outras funções, implicava a umidificação e aquecimento do ar e a produção de secreções para evitar a desidratação do epitélio. E, portanto, essas secreções, como vimos, são produzidas, por um lado, pelas células caliciformes, presentes no epitélio, e também por glândulas da submucosa, glândulas mucinosas, que complementam a função das células caliciformes. Lâmina própria e submucosa são frequentemente termos utilizados de forma sinónima, ainda que possam não necessariamente ser exatamente equivalentes em todos os órgãos, mas para este efeito desta apresentação ficaremos com a designação mais simplificada de sinónimos. Aqui uma imagem ilustrativa de um epitélio de tipo respiratório, onde conseguimos perceber a pseudoestratificação nuclear, as células ciliadas, as células caliciformes e uma outra célula a nível mais inferior, com os núcleos mais escuros, será, por exemplo, células basais. Eu digo, por exemplo, porque em microscopia óptica não é fácil distinguir
com metodologias histológicas e histoquímicas convencionais, alguns dos tipos celulares que se encontram no epitélio tipo respiratório, designadamente as células Brush, as células de Kulczycki ou mesmo as próprias células basais. Importa é ver também que todo este epitélio assenta sobre a membrana basal assinalada em baixo na figura. Nas cavidades nasais, além da região respiratória, temos também a região olfativa. A região olfativa é revestida por um epitélio de tipo olfativo, que, sendo similar ao epitélio de tipo respiratório em alguns dos componentes, designadamente nas células Brush, que têm aqui uma função similar, nas células basais, que têm também uma função similar às do epitélio respiratório, o epitélio de tipo olfativo possui células olfativas, que são células especializadas para a função do olfato, como o próprio nome obviamente indica. E que células são estas? São neurónios, conhecidos como neurónios de tipo bipolar. Isto tem a ver com a estrutura anatómica da célula, que poderão depois estudar na aula de sistema nervoso. Estes neurónios vão se estender até ao sistema nervoso central e comunicar depois às áreas mais especializadas do sistema nervoso as informações olfativas recebidas. Há também neste epitélio as chamadas células de suporte que providenciam, exatamente como o próprio nome indica, suporte mecânico e metabólico a todas as restantes células do epitélio, e são estas as células mais abundantes que vêm a cor-de-rosa no esquema. Subjacente à membrana basal, temos as glândulas olfatórias de Bowman, que produzem secreções de tipo seroso que permitem a retenção e dissolução de substâncias odoríferas e que obviamente assim amplificam e maximizam a capacidade ou a quantidade de ar inalado que nós vamos ser capazes de apreender e analisar do ponto de vista sensorial, neste caso olfatoriamente. Uma imagem representativa do epitélio tipo olfativo permite-nos ver, por um lado, as células de suporte, cujos núcleos vão se encontrar na porção mais superior, formando uma ligeira banda que conseguimos acompanhar ao longo da porção superior da parte nuclear do epitélio. Portanto, basicamente, se estivermos a ir de cima para baixo na imagem, a primeira fileira de núcleos ao longo de toda a imagem corresponderá aproximadamente às células de suporte, e depois as restantes camadas nucleares até à membrana basal corresponderão a núcleos de células olfatórias, portanto os tais neurónios de tipo bipolar. Abaixo do epitélio vemos algumas glândulas secretoras de Bowman. De um ponto de vista estrutural destas células olfativas, é importante perceber que, sendo neurónios bipolares, elas possuem dendrites que vão se estender até à superfície do epitélio e captar as partículas olfatórias, e depois, a nível do seu domínio basal, emitir axónios desmielinizados, neste caso, e que, ao se agrupar, formando estruturas de feixes nervosos de maior calibre, vão constituir os chamados filetes do nervo olfativo, que vão atravessar os orifícios existentes na lâmina cribriforme do osso etmoide e entrar no bulbo olfativo já a nível do sistema nervoso central, formando assim o nervo olfativo, o primeiro par craniano. Estes são realmente, e isto também é curioso e importante de perceber, os únicos neurónios do sistema nervoso central que têm a capacidade replicativa rápida à luz dos atuais conhecimentos. Pronto, terminado então a parte referente às cavidades nasais, vamos agora abordar uma parte algo mais simples, que é a parte de faringe e laringe. Não sendo do âmbito desta aula explicar-vos a anatomia destas estruturas, de facto, do ponto de vista histológico, não há muito a dizer. A faringe é, como sabem, a parte que liga a cavidade nasal e oral ao esófago e à laringe. Tem anatomicamente duas divisões, que é a naso e a orofaringe. Na faringe convergem também as chamadas trompas de Eustáquio. Existe também tecido linfóide ao nível das amígdalas faríngeas, e o epitélio de revestimento é também um epitélio de tipo, de consoante a zona entre tipo respiratório na parte da nasofaringe e o epitélio idêntico à da cavidade oral na parte da orofaringe. Relativamente à laringe,
ela é revestida por epitélio de tipo respiratório, excepto a nível das cordas vocais. Como já estamos a perceber, a laringe já é numa zona exclusiva do sistema respiratório e, como vimos, portanto, excepto nas cordas vocais, porque o epitélio aí, para ser mais resiliente, mais resistente à mobilidade das cordas vocais propriamente ditas e à passagem abrupta do ar, é necessário que o epitélio seja tipo estratificado pavimentoso, porque é um tipo de epitélio mais resistente a dano físico, a trauma físico e mecânico. E, obviamente, depois também para a proteção da mucosa, existem glândulas seromucinosas ao longo da lâmina própria da laringe, que permitem, mais uma vez, a constante função de acondicionamento do ar e de proteção dos epitélios. Avancemos agora para a traqueia. A traqueia é um órgão que, do ponto de vista histológico, divide-se em 4 camadas. Tal como, aliás, muitos dos órgãos que vocês vão perceber, ou se já estudaram, já perceberam a nível do corpo humano, os órgãos ocos habitualmente dividem-se nestas 4 camadas. Portanto, uma mucosa, neste caso revestida por epitélio de tipo respiratório, uma submucosa com tecido conjuntivo mais ou menos laxo e numerosas glândulas seromucinosas com as funções que já adiantámos previamente, uma camada cartilagínea, isto é uma parte muito característica deste órgão, porque tem anéis em C de cartilagem hialina, que evita o colapso traqueal, nomeadamente durante a expiração. E isto é um problema, principalmente em doentes que estão ventilados durante muito tempo, porque perdem, muitas vezes podem perder esta capacidade e desenvolver situações importantes que obrigam a alguma dependência de sistemas de ventilação invasiva. E, mais exteriormente, uma adventícia constituída por tecido conjuntivo fino e laxo. De um ponto de vista celular, o epitélio traqueal é, como vimos, um epitélio de tipo respiratório, idêntico ao que vimos nas cavidades nasais. A nível da membrana basal pode haver algum espessamento variável em função dos hábitos tabágicos ou exposição a poluentes ou profissões de risco em algumas pessoas. E associado também ao tecido, à traqueia e aos epitélios e submucosa da traqueia, há também tecido linfóide que é mais preeminente a nível brônquico, onde passa a designar-se por tecido linfóide associado à mucosa brônquico, portanto, sigla inglesa BALT. A nível da submucosa, as estruturas são também similares a outras porções do sistema nervoso, do sistema respiratório, portanto, tecido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos e linfáticos e glândulas produtoras de muco. Portanto, estamos agora a chegar às porções terminais da porção condutora do sistema respiratório e começamos a abordar a porção respiratória. Relativamente a esta parte da aula, abordamos então os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios, do ponto de vista anatómico, têm algumas designações consoante as ramificações e o nível a que eles se encontram. Aqui não nos vamos detalhar tanto nisso, isso é um conteúdo de anatomia. Vamos apenas focar nos seguintes aspectos. Por um lado, importa perceber que na porção extrapulmonar a estrutura histológica dos brônquios é idêntica à da traqueia, mas que na porção intrapulmonar começam a haver diferenças, sobretudo relacionadas com a porção cartilagínea, em que os anéis cartilagíneos começam a ser substituídos por umas placas irregulares que ocupam toda a circunferência do órgão, ao contrário da traqueia, como vimos, eram anéis em forma de C, que estão ausentes da porção posterior do órgão. Aqui já não, a nível dos brônquios. E essas zonas cartilaginosas vão diminuindo de dimensão e de número à medida que se vai dando a ramificação brônquica. Por oposição à diminuição de cartilagínea, começa a haver uma adição e um aumento da quantidade de musculise na parede dos brônquios, que vai ser muito importante para os fenómenos de dilatação e constrição brônquica e que depois têm também alguns efeitos mais nefastos em situações de doença, nomeadamente na asma. Quando o calibre da via aérea é inferior ou igual a 1 milímetro, os anéis de cartilagem existentes nos brônquios desaparecem e aí dizemos que já estamos a nível bronquiolar, portanto já estamos a falar de bronquíolos.
Relativamente então à parede dos brônquios e dos bronquíolos, com exceção da cartilagem ausente dos bronquíolos, grosso modo a estrutura é similar, com mucosa, similar à da traqueia, uma camada submucosa e uma camada muscular, uma camada cartilagínea, exceto nos bronquíolos, e depois uma adventícia. Se nos focarmos apenas a nível epitelial, conseguimos perceber a partir de que momento é que estamos a transitar para uma pressão respiratória no sistema respiratório e a abandonar a pressão condutora. Portanto, atentando a nível do epitélio, se repararmos dos bronquíolos para os bronquíolos terminais, há uma diminuição das células caliciformes, porque o ar, digamos, já está preparado o suficiente para as trocas gasosas e já não há necessidade de produção de muco. E a nível dos bronquíolos terminais já se começam a processar as primeiras trocas gasosas. Obviamente, continuando as ramificações, atingimos os bronquíolos respiratórios. E nestes bronquíolos o epitélio de revestimento já é simples cúbico, ou seja, as células já é uma monocamada de células mais ou menos cúbicas, já não existem células caliciformes e há um segundo tipo de células, são conhecidas como as células clara. Nestas porções do aparelho respiratório, as células dos bronquíolos respiratórios já não são ciliadas e começam a produzir também substâncias específicas para a evicção do colapso a quando dos movimentos ventilatórios, neste caso uma produção de uma proteína conhecida por CC16. Nesta porção do sistema respiratório já não existe a cartilagem, como já tivemos a ver, já não existem também glândulas a nível da submucosa. Isto é apenas uma ilustração das células de revestimento a nível dos bronquíolos respiratórios. Aqui é um esquema para vos tentar ajudar a perceber as variações dos constituintes do epitélio e da estrutura da parede dos órgãos ao longo dos vários segmentos, portanto, desde a traqueia até ao nível dos alvéolos. E é precisamente agora sobre os alvéolos que nos vamos debruçar nesta parte final da aula. E abordando então a estrutura microscópica dos alvéolos, penso que acompanhando com as imagens do centro e da direita vai ser mais fácil de percebermos. Portanto, quando nós estamos a navegar a nível da via aérea, chegamos à zona dos bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais, depois entramos nos ductos alveolares. E os ductos alveolares são, no fundo, estruturas que são circundadas, digamos assim, por sacos alveolares. E os sacos alveolares são por si só uns espaços circundados pelos alvéolos pulmonares. Entre alvéolos pulmonares, ou constituindo a parede dos alvéolos pulmonares, estão septos alveolares, formados por uma muito fina camada de tecido conjuntivo e de capilares, onde se dão a maioria das trocas gasosas envolvendo oxigênio e dióxido de carbono. A nível da superfície dos alvéolos, portanto não estamos agora a falar do septo, estamos a falar apenas da superfície, existem dois tipos de células alveolares, também conhecidas por pneumócitos. Os pneumócitos tipo 1, que são células planas e constituem cerca de 95% da superfície alveolar, têm entre si junções intercelulares de oclusão e não têm capacidade de divisão. E depois os pneumócitos tipo 2, que são células cúbicas, portanto mais altas do que as anteriores, responsáveis não só pela produção de surfactante pulmonar, mas também pela capacidade replicativa que permite a regeneração dos alvéolos e, portanto, a regeneração dos pneumócitos tipo 1 que não têm capacidade replicativa. Há também brush cells a nível desta zona anatómica que têm, pensa-se que, receptores para fazer uma avaliação do ponto de vista químico e físico da qualidade do ar inspirado e, consequentemente, regular, por exemplo, o calibre dos capilares. Como vimos, a maior parte da superfície alveolar é constituída por pneumócitos de tipo 1 e, portanto, será na maioria das situações através destas células que se vão dar as trocas, mas existem pneumócitos tipo 2 responsáveis pela produção de surfactante.
O surfactante pulmonar tem como principal componente uma proteína abreviadamente designada por DPPC e tem essencialmente três funções. Por um lado, impede o colapso alveolar durante a expiração. Como já percebemos, isto é um fenómeno físico e ao longo de todo o sistema respiratório, desde a traqueia, como já vimos, há uma necessidade de haver uma estrutura mais mecânica e, neste caso, também mais química, que evite o colapso das estruturas aéreas a quando da expiração e das variações de pressão relacionadas com a expiração. O surfactante permite também a depuração de materiais nocivos e a modulação de resposta imunitária intra-alveolar para eliminar micro-organismos que possam aí chegar ou, obviamente, algumas substâncias nocivas. Os septos alveolares acabam por ser, no fundo, o local da barreira hematogasosa. Portanto, além dos pneumócitos tipo 1 que tínhamos falado e da sua lâmina basal, temos também a célula endotelial dos capilares e a sua própria lâmina basal. E é exatamente esta estrutura, este conjunto destas quatro estruturas que vai constituir a barreira hematogasosa, através da qual se dá a difusão dos gases. Entre alvéolos existem orifícios muito, muito pequenos para a passagem de ar. São chamados poros de Kohn. E pensa-se que é exatamente através destes poros que é possível, digamos que em caso de oclusão de um alvéolo, que possa haver ainda, oclusão ou dano de um alvéolo, possa haver a passagem ainda de ar para aproveitamento por parte do alvéolo adjacente, e crê-se também que é através destes poros de Kohn que se difundem alguns micro-organismos causadores de pneumonia e que depois vão originar quadros, por exemplo, de pneumonias de tipo lobar. No interior dos alvéolos pulmonares existem também macrófagos alveolares, responsáveis pela fagocitose de partículas e detritos, e obviamente também de eritrocitos que possam ser libertados durante fenómenos de dano dos septos alveolares para o interior dos alvéolos, e até mesmo ingestão de micro-organismos, sobretudo do Mycobacterium tuberculosis, organismo causador da tuberculose. Em grande aumento conseguimos perceber nestas imagens microscópicas o quão delicadas são as estruturas que acabámos de falar e o aspecto também de pneumocitos tipo 1 e tipo 2. E vejam bem a dimensão que estamos aqui a falar, comparando a espessura dos septos alveolares, que sabemos que têm aqueles quatro componentes, com, por exemplo, a dimensão dos eritrocitos que ali vemos também no interior de alguns capilares. Termina aqui a aula de sistema respiratório. Em resumo, abordámos os principais aspectos histológicos com alguns componentes funcionais e algumas correlações clínicas, desde as cavidades nasais até aos alvéolos. Um conselho que eu vos dou é, obviamente, há alguns conteúdos que têm que saber e, portanto, não há outra forma que não decorar, mas um conselho que eu vos dou é tentar perceber e vendo através das correlações clínicas com as doenças genéticas ou alérgicas ou autoimunes, etc., perceber de que forma a função e a alteração da função destes vários segmentos do sistema respiratório influenciam e determinam a origem dessas doenças. E eu penso que assim será talvez mais fácil e mais intuitivo perceber as funções de cada um dos componentes e assim conseguir perceber que elementos é que serão necessários constituir o epitélio ou a mucosa ou a parede de determinado órgão para cumprir as funções a que esse órgão, esse segmento se designa. Espero ter ajudado e, como eu disse no início da aula, alguma dúvida, alguma questão, algum esclarecimento que queiram colocar, façam-no para o meu e-mail que está no segundo slide. Obrigado.